Hora de conversarmos com Mônica Bergamo, que hoje vai falar sobre as UTIs destinadas à Covid-19 que voltaram a ficar cheias em hospitais privados. Isso já é perceptível aqui pelo relato dos nossos ouvintes, mas tem números disso também apontando para essa preocupação, Mônica. Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia, Ivan, Bom bom dia a dia. todos. Bom dia. Uma nova pesquisa que foi realizada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo revelou que 40% das instituições privadas, metade quase das instituições privadas que têm leitos de UTI destinados ao atendimento da Covid-19 já registram uma taxa de ocupação, Sheila, entre 81% e 100% nesses espaços reservados para pacientes exclusivamente para pacientes com Covid. Há hospitais que não reservaram novas alas para pacientes com Covid, mesmo neles, mesmo entre os hospitais que não possuem um setor específico para pacientes que recebem o diagnóstico da doença, né, também quase a metade afirmam ter entre 61% e 80% de seus leitos de terapia intensiva ocupados, né, por pacientes com várias doenças, mas justamente pelo maior fluxo de pacientes infectados pelo coronavírus. Você veja uma coisa curiosa, Sheila, essa pesquisa ela era feita sempre semanalmente ou a cada 15 dias pelo Sindicato dos Hospitais Privados de São Paulo, e ela, quando a epidemia arrefeceu, que os casos caíram bastante, que as internações caíram, ela deixou de ser feita. Agora ela volta a ser feita, porque é importante ter esse monitoramento, né? Essa sondagem, ela ainda mostra que com a alta de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus nas últimas semanas, a ocupação de leitos clínicos fora das UTIs, leitos normais, varia de 81% a 100% também em metade de hospitais privados paulistas, né, que possuem alas para esses pacientes, para a Covid. O mesmo índice, né, se repete em 41% dos que não têm vagas exclusivas para a doença. Então, todos os hospitais, os que tratam com exclusividade de Covid em algumas alas e os que continuam funcionando normalmente estão enchendo mesmo. E a gente vê que foram 95 hospitais privados que responderam a essa pesquisa, né? 42% deles afirmam que o atendimento para casos de Covid no serviço de emergência registrou alta de até 40% nos últimos 15 dias, né? Em 30% dos hospitais, esse índice dobrou, né? Superou 100%, quer dizer, muita gente chegando também em emergências, nos pronto-socorros, né? Segundo a entidade, os números confirmam o óbvio, né? Que a Covid está levando mais pacientes de volta aos hospitais, né? Os hospitais estavam num período de muita tranquilidade em relação a essa enfermidade. Quando você tem tranquilidade em relação à Covid, né, Sheila, você passa a ter tranquilidade também para tratar de outras doenças, com menor tensão, um hospital não tão cheio, sem a tensão de ter que se preocupar com a disseminação do vírus dentro dos hospitais. Então, a situação voltou a ficar tensa, né, dentro dessas instituições. Quer dizer, o que diz o presidente do sindicato, Francisco Balestrin? Ele diz que, apesar das medidas de flexibilização, né, a gente conclui que a pandemia não acabou, né, e que, segundo ele acredita que é imprescindível que a população, né, em primeiro lugar, tome o reforço da vacina. A gente conhece várias pessoas, né, Sheila? E, não, já diminuiu, já melhorou a situação, não precisa ir lá tomar a terceira dose, quem já tem mais de 50 não precisa ir lá tomar a quarta dose, ou esquece, ou vai quando quer. Não, tem que ir lá tomar, porque isso vai reforçar a sua própria defesa, né, e vai fazer menos gente parar nos hospitais. Ele também fala que é preciso seguir mantendo protocolos de segurança, o que a gente já sabe, já cansou de falar aqui, né? Uso de máscaras em ambiente fechado, lavar mãos, evitar aglomerações, né? Especialmente sem máscara. Então, outro dado que está chamando também a atenção, em 40% dos hospitais que possuem leitos de UTI pediátrica, também a taxa de ocupação varia entre 61% e 80%, né? A pesquisa, o sindicato questionou quais eram as idades mais frequentes, né, entre pacientes com Covid. Então, os hospitais afirmam que a faixa etária entre 19 e 29 anos é a que mais vai para pronto-socorros, que é aquele atendimento, está passando mal, está um pouco sem ar, etc., chega no pronto-socorro, né? Mas já para internações, a faixa sobe um pouco, entre 30 e 50 anos são a maioria dos internados, né?
e a metade dos hospitais dizem que predominam pessoas entre 50 e 80 anos, né, quando vão para UTIs também. Então é uma situação, de novo, um pouquinho complicada, né, Sheila? Apesar da gente não estar vendo, é bom sempre a gente frisar que o número explosivo de mortes que a gente chegou a ter no Brasil antes de ter vacina, né, antes das vacinas fazerem o seu trabalho e o seu efeito, o número de mortes era muito maior. Mas ainda você tem pessoas pegando Covid, milhões, né? Mas agravando, ainda existe um percentual razoável de pessoas que agrava e que tem que buscar os hospitais, Sheila. E essa pesquisa mostra isso. Aqui em São Paulo a gente conversou recentemente, Mônica, com o secretário Jean Gorenstein, e ele cita um número de quase 10 milhões de pessoas em todo o estado, só no estado de São Paulo, que estão com alguma dose atrasada. E que boa parte dos atrasados da segunda dose é justamente esse número que você cita dos mais jovens, né? E outra questão é o tão importante que esses números em relação a lotação das UTIs representam agora, porque não sei se isso acontece em outras partes do país, mas hoje o estado de São Paulo baseia todas as políticas relacionadas à pandemia apenas com base no número de internados, porque você não consegue mais ter um balanço ali dos casos positivos e da incidência da Covid-19 na população por causa dos autotestes que acabam não sendo notificados, nem os negativos nem os positivos, e meio que o governo perdeu a mão, né? Ele não consegue mais monitorar os casos, quer dizer, consegue, mas subnotificado. Então esse número que você traz de ocupação das UTIs é o que acaba sendo mais importante, hoje é o único que baliza todas as políticas que são tomadas em relação à pandemia aqui em São Paulo. Exatamente, Ivan, exatamente. Os autotestes são super importantes porque a pessoa faz rapidamente em casa e para de circular, né? Às vezes mesmo assintomática, né? A gente, enfim, é só olhar para o lado que você já vê um monte de casos. Ah, o irmão pegou, então a pessoa também faz e já vê que está também, mesmo que seja totalmente assintomática, fica em casa e acaba ajudando a controlar um pouco isso, né? Mas são importantes, mas de fato não há notificação, né? Quando você faz o teste na farmácia, você não fala se foi positivo ou negativo, então você fica, claro, muita gente com Covid que não vai para o hospital, que não vai para nada, que passa mal em casa, fica com febre, fica com dor no corpo, mas depois passa esses sintomas, são sintomas mais leves e pronto, passou e ninguém nem... Quer dizer, muita gente sabe que a pessoa teve Covid, o seu entorno, mas o sistema oficial não sabe. Então, esse caso não é contabilizado. Muita gente mesmo, então há uma subnotificação monstra no Brasil. Sempre houve, né? E segue, e agora com a diferença que as pessoas fazem o teste em casa, mas de fato o governo perde a mão. Por isso que eles dizem que os casos de, especialmente internação, né, que são comunicados imediatamente, é o que baliza mesmo. Porque, por exemplo, óbitos, há atrasos, né? Os hospitais não notificam imediatamente, às vezes demora esse número para ser contabilizado, então às vezes as mortes estão subindo, estão caindo, e isso não aparece na curva. Internação aparece imediatamente, chegou no hospital, o hospital já notifica, chegou aqui, a Mônica Bergamo está internada, então já tem a notificação ali. Para deixar claro que a não notificação não é um ônus, ou a gente não está culpando as pessoas que fazem o teste, porque os governos simplesmente não criaram nenhum meio para que isso seja feito, como em Portugal, por exemplo, você tira uma foto lá no QR Code e notifica. Você faz o autoteste, com o seu celular, você consegue notificar as autoridades de saúde, isso não foi feito aqui. Ou seja, esses testes cumprem um papel, que é verdade, a Mônica estava salientando isso, mas por outro lado acabam mascarando esses números. Ô Mônica, a Rosana está aqui no chat do YouTube, ela perguntou qual o perfil desses pacientes. Você falou, né, de duas faixas etárias, 19 e 29 anos, e aí o outro recorte de 30 a 50 anos de idade. Basicamente, como sempre foi, né? As pessoas mais jovens que passam mal, vão lá para o pronto-socorro, mas não agrava tanto e não são internadas. A faixa etária das pessoas que são internadas já sobe um pouco. Agora eu precisaria pegar, porque agora eu peguei tela cheia aqui. Não, mas tudo bem, mas eu anotei aqui que você falou. 50 e 80, que são as pessoas que agravam mais, né? Mas veja que coisa. A gente teve um momento em que eu publiquei na Folha de São Paulo alguns estudos feitos até pela própria Secretaria de Estado da Saúde, que mostravam vacinados ou não vacinados. Mas aí, quando você começa a ter a totalidade quase da população elegível vacinada, muita gente vacinada, é óbvio que a maioria que está internada recebeu a vacina, né? Então, o que aconteceu é que aquele número que a gente viu no passado, assim, de explosão de mortes, esse número evidentemente despencou, né? O número de pessoas que morrem
por causa dessa doença, graças às vacinas. Agora, muita gente vacinada pega e passa mal, né? O que a vacina está ajudando é o corpo a combater e a não agravar a ponto de morrer, né? Mas há aí pessoas, e isso os próprios estudos clínicos das vacinas mostravam, né, Sheila? Você não tem uma vacina 100% ainda, né? Se Deus quiser ajudar, e a ciência está trabalhando muito para isso, vai chegar um momento que você vai ter um estudo que vai mostrar que aquela vacina é totalmente 100%, né? Um grupo que tomou a vacina, ninguém ficou doente, ninguém hospitalizou, ninguém morreu. Nos estudos clínicos já mostravam, nunca houve a promessa de que existia uma vacina 100%, né? Mas o que se via com evidência muito forte, comprovada pelo estudo clínico, quando o grupo que não tinha tomado vacina tinha um número muito maior de pessoas doentes, com agravamento da doença e óbitos, do que no grupo que tomava vacina, né? Uhum. Mas mesmo no grupo que tomava vacina, né, nos estudos clínicos havia gente ficando doente e poucos óbitos, mas tinha óbito. Então, você tem isso, a vacina ajuda, a maioria da população consegue se proteger, é bom estar vacinado, é excelente estar vacinado, a possibilidade de você morrer diminui tremendamente, mas ainda há, também, aí de forma empírica eu estou falando, porque os médicos não têm esse estudo completo de quem está vacinado, quem não está em UTI, mas os médicos falam, né? Quer dizer, quando você tem pacientes, muitos internados sem vacina, né? Ou sem as doses de reforço, isso do ponto de vista empírico, os médicos sempre fazem esse alerta, né? Quando a pessoa está vacinada, ela consegue brigar mais, resistir mais e um maior número de pessoas sobrevive. Daí a importância das doses de reforço, né? Eu tô doida pela minha 4ª dose, ainda em São Paulo não começou essa fase 40+. Inclusive isso chama atenção, né? Quando a gente olha para esse recorte 19, 29, 30, 50 anos, é o que ainda, em geral, não recebeu essa 4ª dose, por exemplo, né? Então, talvez tenha uma relação com isso. Eu falei aqui de São Paulo, mas, por exemplo, o Lauderan Cerqueira nos escreve de Brasília, ele falou, já tomei a 4ª dose, a partir de 40 anos, hoje já estão liberando para vacinar em Brasília. Então, tá vendo? Caminhar com isso é importante, né? É isso. Vacina tem, né? Exato. Sheila, ontem a Folha de São Paulo deu uma matéria, posso tentar recuperar aqui, que existem 20 milhões de doses de vacinas que estão para vencer. Imagina, vencer vacinas e elas não serem distribuídas, né? Da AstraZeneca e da Pfizer. A saúde pode perder 28 milhões de doses de vacina contra a Covid até agosto. Quem disse isso foi o Tribunal de Contas da União, né? Uma reportagem de Constança Rezende e Matheus Vargas, da Folha, em Brasília. Eles falam aqui, o Ministério da Saúde pode perder até o fim de agosto 28 milhões de doses de vacinas compradas a 1 bilhão 230 milhões, né? Caso esses imunizantes não sejam distribuídos rapidamente, porque esses lotes se acumulam no momento, porque a cobertura está estagnada, então o Ministério já baixou para 50 anos, mesmo assim, muita gente não está indo tomar. Então, coloca essa vacina para uma faixa etária mais baixa, né, Sheila? Pois porque tem muita gente como você querendo tomar, né? São 26 milhões de unidades da AstraZeneca e 1,9 milhão de doses da Pfizer que perdem a validade nos próximos 2 meses, né? Então, que vão vencer entre julho e agosto. São dados que são mantidos em sigilo pelo Ministério da Saúde, mas que foram levantados pelo Tribunal de Contas da União. E a Folha de São Paulo teve acesso a esse relatório. Eu achei um tanto quanto escandaloso, né, você ter vacina parada e vacina para vencer, quando você tem tanta gente que quer tomar, né? Você tem muita gente que que tomou 2 e acha que tá bom, mas muita gente como você que tomou 3 e já quer tomar a sua 4ª dose, né?